boa noite. Este é mais um estado de emergência climática. Hoje vamos falar sobre a ameaça de crise alimentar perante a pandemia do coronavírus. Nesta pequena discussão que vamos ter, vou estar eu e a Inês Valente, do Climáximo também. Vamos falar também a partir de uma perspectiva de experiência também que tivemos, em termos laborais e de formação, na área da agricultura e da alimentação. E a primeira pergunta que te faço, Inês, é obviamente aquela que anunciámos e a que propomos. E será que vai haver uma crise alimentar, ou que já está a haver uma crise alimentar associada à pandemia do coronavírus? Olá, João. Boa noite a todas e a todos. Então, há alguns indícios que afirmam que há um risco de haver também uma crise no sistema alimentar mundial devido à pandemia, apesar de ainda não haver nenhum problema associado à produção de alimentos. Em Portugal saiu recentemente uma notícia que diz que... vou compartilhar aqui a tela para mostrar. Ok. Pode ser. Não estou a conseguir. Ok. Abrir preferências. Sim. É o verdinho em baixo. Tenho de abrir. Não, sim, era de abrir as preferências. Ok, acho que já está. Peço desculpa. Ok. Pronto, então saíram recentemente umas notícias que diz que basicamente que o governo quer cultivar campos que estão atualmente em pousio para evitar a falta de cereais e de comida para os animais. Esta medida é um bocadinho, no mínimo, especulativa, porque na verdade não existe ainda nenhum problema na produção de alimentos a nível mundial. Mas há o risco, devido a medidas proteccionistas que alguns governos poderão, entretanto, tomar, de limitar a exportação de alimentos para o mercado livre de circulação de alimentos mundial. E então esta notícia basicamente explica que a Ministra da Agricultura está a considerar abrir aqui uma exceção para estes campos em pousio e basicamente cultivar aqui algumas culturas, tipo a dos cereais, que é um tipo de culturas que nós temos em falta, que não somos ainda autossuficientes. Consegues falar um bocadinho sobre esse nível de autoaprovisionamento que nós temos? Nós não somos um país que produz tudo aquilo que necessita alimentarmente, seguramente. Sim, claramente. Sim, nós estamos ainda... Na verdade, nós somos dos países da União Europeia que temos um nível mais baixo de autoaprovisionamento, temos um nível de cerca de 83%, se não me engano. Tenho aqui o gráfico. Ok, estamos nos 87%, nos 86%, mais ou menos. Temos alguns setores, como é o caso da manteiga, hortícolas, vinho, em que excedemos a produção, o azeite também, o leite também, o mel, mas depois temos outros que claramente estamos super dependentes do exterior, como é o caso da batata, dos cereais e do arroz, que teve aqui um decréscimo brutal na produção. Isto é a diferença entre 2006, 2007 e agora mais atual, 2016, 2017. Pronto. Esta medida do governo é um bocadinho, eu diria que talvez seja um bocadinho precipitada, porque na verdade a única coisa que temos hoje em dia são ameaças de que poderá haver uma crise no sistema alimentar global, mas ainda não há nenhum problema de produção. Os problemas que existem são problemas logísticos de distribuição de alimentos e também o problema de falta de trabalhadores sazonais no setor. Depois... Pegava aqui um bocadinho nisto. Sim. Eu decidi pensar, peguei aqui um bocadinho mais na questão internacional. Acho que a questão nacional é boa para nós enquadrarmos e percebermos como Portugal também tem as mesmas falhas do que a maior parte dos países tem, que tem a ver com a criação de uma agricultura altamente industrializada e altamente globalizada,
que faz com que a nossa relação com outros países seja de dependência quase vivemos do pé para a mão, portanto, se houver uma falha momentânea relevante de alguma produção, o sistema falha, e neste caso até temos um sistema que não tem uma crise de produção, mas tem uma fortíssima ameaça de ter uma crise alimentar sem faltar alimentos, algo que aliás é bastante comum com o sistema de comércio capitalista. Vou pegar aqui também em alguns dados de uma apresentaçãozinha que eu tenho aqui, que tem principalmente que ver com como se estrutura este mercado. Os últimos anos foram anos em que a agricultura se voltou cada vez mais para a exportação, principalmente sob a forma de cash crops, portanto, culturas que eram voltadas para exportar. Aqui temos algumas dos principais cereais do mundo: soja, trigo, milho e arroz. Isto é ao longo de 3 décadas. Temos também um aumento de 810% dos produtos agrícolas exportados entre 1990 e 2016, e isto aumentou também em relação ao período em que estamos agora. E temos também o aparecimento de um novo colosso a nível global, que é a China, como grande importador de alimentos. Aqui estamos a falar principalmente de cereais e de sementes. Também tem a ver com a criação da tal ideia de agricultura chinesa deixou altamente de ser autossuficiente. Também tem a ver com a industrialização da China e com o êxodo rural. E isto tudo dependente de um sistema internacional de comércio que, apesar de aparentar uma enorme robustez, que é sentida principalmente nos países mais ricos, onde há um fluxo permanente de entradas e saídas de alimento, a verdade é que tem vários estrangulamentos ou choke points. Isto é um estudo da Chatham House de 2017 sobre quais são os principais locais de vulnerabilidade que afetar qualquer um destes percursos, algum destes locais geograficamente, provoca profundos constrangimentos no comércio internacional em geral. E neste caso em concreto, estes que estão aqui são aqueles que ainda têm maior vulnerabilidade e estão principalmente ligados com alimentação. Aqui estamos a falar dos principais locais onde passa cerca de metade de todo o comércio de milho, trigo, arroz e soja. Estes 7 estreitos, sendo que o Estreito de Hormuz é controlado pelo Irão, o Estreito de Malaca é controlado pela Malásia, o Estreito de Bab el-Mandab é controlado, é o sítio se calhar mais perigoso, entre o Iémen, a Eritreia e a Djibouti, o Canal de Suez pelo Egito, e outro bastante frágil são os Estreitos Turcos, controlados pela Turquia. A percentagem de cereais que passam nos mesmos é gigantesca. Eu não consigo ver a legenda aqui, mas as cores, não sei se as pessoas em casa conseguem ver, se calhar vou tirar esta parte aqui. Desapareceu a minha setinha, o que é ótimo. Estou aqui. Pois, eu também não consigo ver a legenda. Não. Pronto. Se calhar vou parar o share. Não vou parar o share. Além disso, além da exportação de produtos alimentares, os inputs químicos de uma agricultura cada vez mais industrializada e cada vez mais necessitada de fertilização extra e de água extra, porque se dedica a produzir em grande medida uma agricultura para exportar, faz com que estes fatores de produção sejam altamente condicionantes da capacidade produtiva. Portanto, naqueles mesmos estreitos,
passam grandes quantidades de fertilizantes, sejam de azoto, fósforo, potássio e outros. E em termos de dependência de importações, também, isto sem o coisa não serve para nada. Ok, espero que tenha desaparecido também lá em casa. A azul estamos a falar de azoto, a laranja estamos a falar de fósforo e a verde estamos a falar de potássio. Esta é a dependência de importações e estamos a ver que alguns dos maiores produtores mundiais dependem drasticamente de importações destes fatores de produção. Os Estados Unidos, o Brasil, a China, o Brasil em particular, a própria União Europeia e a Índia. E, uma vez mais, aqueles mesmos estreitos é onde passa a maior parte destes fatores de produção, destes químicos, e significa que, e o próprio relatório do Chatham House aponta isso, qualquer falha em qualquer destes pontos logísticos é um risco alimentar de elevada amplitude, que pode ser reduzido drasticamente pelo aumento, obviamente, da produção menos globalizada. E isso significa que a fragilidade destas grandes linhas de distribuição é a exposição máxima a riscos, e com a crise do coronavírus temos o risco de falta de pessoal nestes estrangulamentos, nestes canais e nestes estreitos, mas também nas cadeias de logística, que são gigantescas. Estamos a falar dos portos, estamos a falar dos caminhões que fazem a distribuição ou dos comboios que fazem a distribuição, dos mercados grossistas, dos supermercados, mercearias, portanto, em todos os sítios onde passam estas mercadorias, e neste caso em concreto dos estreitos. Existem estreitos com muito maior risco que outros. Aqui a avaliação é que pelo menos destes 7 só há 2 que têm riscos baixos. O que significa que, obviamente, estamos a falar de uma situação bastante precária para o aprovisionamento e a garantia de que não vai haver problemas. Além disso, o petróleo também passa exatamente nos mesmos estreitos, em grandes quantidades, principalmente no de Hormuz e no de Malaca. Volto a ti, Inês. Se eu conseguir parar o share... Já consegui. Não. Sim? Sim. Consegui. Voltei a ti. Ok. Pois, realmente, no caso da pandemia, da crise do coronavírus, são claramente, é essa fragilidade do sistema mundial de produção de alimentos e distribuição, principalmente distribuição, que se faz notar. Estas medidas protecionistas de limitação das exportações são aqui decisivas, não é? Pelos vistos, para além da falta de mão de obra, há já alguns países como o Cazaquistão e o Vietnã, que está, entretanto, a viver uma seca brutal, como tu já falaste em episódios anteriores, e que estão agora a começar, a Rússia também está a ponderar adotar algumas medidas protecionistas. O que é que tu tens a dizer em relação a estas medidas? Como é que nós podemos, sei lá, como é que nós podemos sair de um sistema que está sempre tão dependente da livre circulação de alimentos? Será que é possível nós sermos mesmo autossuficientes em termos de produção alimentar? Sim, acho que voltar 100 ou 200 anos atrás é neste momento impraticável. Mas a integração total da agricultura num sistema global, em que tu chegas a um supermercado e todos os produtos que tens principalmente os frescos, são importados às vezes da Austrália ou da Nova Zelândia. Portanto, as antípodas têm que fazer milhares e milhares de quilómetros como se isso não tivesse nenhum custo associado. Portanto, o único custo que se debita é o de uma procura bastante inflacionada e deturpada por manipulação de preços, e aquele que é o custo de produção. Vivemos numa situação hoje com o coronavírus em que há uma espécie de... Pronto, as famílias estão a acumular comida, e principalmente não é a comida fresca, é a comida mais durável, seja em enlatados, etc. Portanto, também vivemos um bocadinho nessa ficção, e isso
está a ter um custo porque há muitos produtos secos que estão a ser perdidos, mas por outro lado também há alguns sistemas de utilização desses, em muitos sítios, mais que duplicou a procura de alimentos durante a quarentena. O principal impacto que existe até ao momento é um aumento dos preços dos cereais e, como tu disseste, restrição de exportações. Os principais sítios são a Rússia, que é principalmente a exportação de trigo, e o Vietnã com a exportação de arroz. Os preços das mercadorias em geral no mercado global de mercadorias estão em queda, mas os dos cereais estão em subida, em ascensão. Mas, por exemplo, e isto é um problema político que vai existir, apesar destas restrições, as Filipinas, que são o maior produtor, são o importador mundial de arroz, já negociaram diretamente com o Vietnã para que aquela restrição que o Vietnã está a impor não se aplique. Mas isto pode ser também altamente problemático, uma vez que falta arroz no Vietnã, e isso é problemático, naturalmente. E, por outro lado, regimes mais durinhos, e estamos a falar das Filipinas, que não são só durinhas, são um regime fascista liderado pelo Rodrigo Duterte, pode literalmente impor, ou isto pode levar a problemas políticos de grande escala, porque escassez alimentar é algo que mesmo o regime mais duro do mundo não pode conseguir, não resiste a problemas dessa magnitude. E, portanto, diria que há várias ameaças simultaneamente, e não respondi ainda bem àquilo que tu me perguntaste, o que é que podemos fazer. Acho que há muitas coisas que se podem fazer. Eu gostava de voltar-te com algumas perguntas sobre o que é que tu achas que poderia ser bastante relevante na análise desta situação, nomeadamente questões como quais são os países que estão mais vulneráveis neste momento, como é que se pode também apoiar, se calhar depois podemos falar um bocadinho mais nacionalmente, mas a nível internacional, os riscos agravam-se, o que é que se pode fazer e quais são até as recomendações que estão a haver a nível internacional? Sim. Bom, é evidente, nós agora estamos a falar de será que vamos ter problemas de escassez de alimentos, não é? Mas se calhar antes disso, antes de termos um problema de escassez de alimentos, teremos com certeza um problema de segurança alimentar a nível mundial e sobretudo vivido nos países com mais dificuldades, os países mais pobres. Temos o exemplo de, se calhar posso fazer aqui, vou compartilhar a tela para mostrar aqui umas notícias. Temos o exemplo da Índia, dos trabalhadores na Índia, que entretanto com a crise do coronavírus saíram todos da cidade para voltar às suas cidades, às suas vilas e aldeias natais, porque simplesmente não têm dinheiro para comer na cidade nem para pagar as suas rendas. Está aqui. Bem. A falta de mão de obra é claramente um problema. E estamos a falar de falta de mão de obra não só para as operações, isto é, temos um problema de falta de mão de obra em todo o lado, nas redes logísticas, nas redes de distribuição e também na própria produção, não é? Com as próprias quarentenas, tudo isso se torna mais difícil. Sim, claro. Plantar. Sim, e nós temos no caso da falta de produção, na falta de mão de obra, nós temos o nosso setor agrícola é super dependente de trabalhadores sazonais, normalmente migrantes, que vêm de países mais pobres nestas alturas para trabalhar nas colheitas, não é? Na apanha da fruta, nas colheitas no geral. E agora com a falta, os impedimentos à circulação, existem, entretanto,
medidas e há apelos, por exemplo, no Reino Unido há agora um apelo a que se crie um exército agrícola, que é o chamado Land Army, para que, entretanto, as pessoas todas se mobilizem e vão para os campos apanhar os alimentos. Por enquanto isso ainda parece um bocadinho caricatural. Sim, é um bocadinho caricatural, também me parece, mas quem sabe, a verdade é que isto tudo, como nós temos de cumprir os termos da agricultura, isto tudo pode se tornar um Problemático em muito problema em pouco pouco tempo, sim, Yeah. em pouco tempo. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer da questão de quem é que isto afeta primeiro, não é? Primeiro, obviamente, afeta as pessoas, populações mais pobres, afeta as pessoas que não têm dinheiro para comprar comida e que têm, no caso deste caso que vimos, dos trabalhadores indianos que voltaram para as suas terras natais, afeta depois há um número gigante de crianças nos países menos desenvolvidos que dependem da escola para ter a sua refeição quente e que, fechando as escolas, ficam sem essa única refeição quente por dia. E depois temos casos um bocadinho estranhos, como é o caso dos Estados Unidos, que tem os food deserts, não sei se já ouviste falar, já deves ter ouvido falar disso, claro, que são zonas nos Estados Unidos, normalmente são zonas pós-industriais, onde há uma falta de alimentos frescos, não só são zonas habitadas por populações mais pobres, com menos poder de compra, mas são também zonas que têm mesmo falta real de alimentos frescos e também se está a viver uma crise grande nestas zonas, nestes food deserts, agora com a Covid. Pronto, Eu gostava de pegar-te aqui também nestas ameaças. Os países mais ameaçados, obviamente, são os países mais pobres e aqueles que têm já estruturalmente, por vários motivos históricos, uma fragilidade que tem que ver com o processo de integração na globalização, mas nós normalmente associamos a escassez de alimento à importação de alimento, o que não é necessariamente verdade. Porque se os maiores produtores mundiais de produtos agrícolas são a União Europeia, os maiores exportadores são a União Europeia, os Estados Unidos, o Brasil, a China e o Canadá, a verdade é que os maiores importadores são os Estados Unidos, a União Europeia, a China, o Japão e o Canadá. A única coisa que varia aqui é que desaparece o Brasil nos exportadores e aparece o Japão nos importadores. E isso revela-nos que a maior parte do comércio internacional, na verdade, corresponde a uma fatia relativamente pequena da população mundial. E que quando há uma escassez ou quando há um problema, a prioridade, obviamente, vai ser dada aos países mais ricos que têm mais capital para trocar e que isto ainda constrange mais os países que já têm fragilidade alimentar. Exato. Porque se repararmos, a maior parte das exportações, uma vez mais isto está num sítio desagradável, desaparece sempre a minha setinha, depois tenho que andar à procura aqui. Acho que agora consigo. Ok. Vamos ficar aqui em baixo nós. Nós andamos a mudar de sítio, as nossas caras. Não sei se também no live. Não estou a ver. Os Estados Unidos são dos principais receptores de exportações. Aliás, dos maiores exportadores. Também o Brasil, a União Europeia, mas depois varia muito conforme as colheitas. E voltando àquilo que estavas a dizer, mesmo nos países mais ricos, a crise do Covid está a criar grandes problemas nesta cadeia de distribuição tão frágil. Porque, como disseste também, uma boa fatia dos trabalhadores agrícolas são migrantes, com salários muito baixos, com falta de condições de trabalho, condições de risco de saúde muito agravadas em relação à população normal e aos trabalhadores gerais, não agrícolas, pronto. E esta ideia, isto foi uma coisa real que aconteceu em Faro. Houve 2 trabalhadores que foram infectados com Covid e
as autoridades de saúde e o município meteram os 72 trabalhadores juntos num ginásio. Pois. Portanto, agrava ainda mais, não só, obviamente, o trabalho agrícola, mas a desigualdade, e neste caso até diria uma boa dose da xenofobia. Imagina que em qualquer fábrica em Portugal havia 2 pessoas que eram detectadas com Covid e eles internavam as pessoas todas que trabalhavam nessa fábrica. Exato. Portanto, escola. claramente há aqui fatores que não têm nada a ver com saúde pública, mas são de outras ordens. Os portos e as fronteiras são, obviamente, constrangimentos importantes. Haver reforço de dificuldade de acesso em portos e fronteiras que são restabelecidas, e isto está a acontecer um pouco por todo lado. E os maiores riscos, assim, mais silenciosos, são malnutrição, e isto tem sido respondido de alguma maneira com programas públicos alimentares, mas resolver esta crise, que não é uma crise que só tem que ver com o coronavírus, tem a ver com o próprio sistema de produção alimentar, tem potencialmente a criação de milhões ou dezenas de milhões de novos empregos numa agricultura que não pode ser necessariamente esta agricultura globalizada. Voltando uma vez mais aos fatores menos visíveis, o facto da maior parte das moedas estar a desvalorizar faz com que se tornem também muito mais caras as importações de produtos alimentares. Portanto, aqueles países que necessitam drasticamente de importar alimentos têm um custo muito maior do que havia antes, e ao mesmo tempo, de uma forma totalmente insana, nos Estados Unidos há uma quebra no mercado de futuros, portanto, aquelas promessas de compra para acontecer nos próximos anos, porque como os supermercados, uma boa parte dos supermercados estão fechados, os restaurantes estão fechados, etc., apesar de haver um aumento global dos mercados de futuros para o trigo e o arroz, a nível dos Estados Unidos, por exemplo, que são um dos maiores produtores mundiais de cereais, os preços caíram drasticamente. A queda do preço do petróleo atenuou um bocadinho isto, mas esta queda dos preços nos mercados futuros faz com que os próprios agricultores reduzam a produção futura, porque se tem como expectativa receber menos, vão produzir menos. Portanto, quando nós nos gerimos por mecanismos de mercado para planificar agricultura, o que temos é uma enorme fragilidade. Portanto, na verdade, não há nenhuma crise de produção neste momento. Toda a crise que existe tem que ver com estímulos económicos e interpretação de que no futuro tudo será igual num sistema de produção capitalista normal e, portanto, se assim for, sem haver uma crise de produção, prepara-se já uma crise alimentar, que obviamente terá como principais vítimas os povos mais pobres, mas que de maneira alguma, como o efeito futuro é de facto reduzir depois a produção, não quer dizer que não se expanda de outras maneiras. Além disto, continuamos a ter aquela coisa pouco simpática que é uma crise climática que produz efeitos diretos sobre a produção alimentar. Pois. Bem, a verdade é que nós ainda não vimos, ou seja, eles ainda não se materializaram estes problemas que poderemos vir a viver e que provavelmente vamos viver agora com a pandemia do Covid, mas no caso da crise climática, isto tudo seria super, tudo isto seria super pequenino em relação àquilo que viveríamos num caos climático, vamos viver provavelmente. Como é que tu... qual é que é a principal diferença se hoje em dia o sistema alimentar já está tão frágil às oscilações dos mercados financeiros e este tipo de especulações e como é que num cenário de crise climática o sistema alimentar se iria aguentar? Bem, obviamente que temos de pensar em coisas que reduzam a fragilidade desta gigantesca rede
de distribuição e logística que, com um pequeno abalo, modifica a disponibilidade real de coisas. Porque a crise climática interage e magnifica todas as vulnerabilidades sistémicas. E muitas vezes nós interpretamos uma crise como só política, ou só militar, ou só religiosa, mas ela tem, muitas vezes, como fundo, outras fragilidades. A crise climática tem uma relação direta, por exemplo, com as primaveras árabes, que tem que ver com redução de produção de milho e de trigo nessa altura, que também está relacionado com a crise financeira, faz com que o preço dos alimentos aumente, e quando isso incide diretamente sobre os alimentos, tem consequências drásticas. Se houver uma crise alimentar neste momento, é exclusivamente culpa do modo de produção e da cadeia de distribuição e do comércio alimentar. Mas apesar de não haver neste momento uma crise de produção, a verdade é que já há consequências que nós podemos tirar. A produção vai cair por falta de mão de obra, o comércio vai cair, a força de trabalho vai cair, quer porque, como estava no sítio para fazer agricultura, mas não teve rendimento, nem teve produção alimentar, teve que ir para outro sítio e desaparece. Como é uma mão de obra tão precária, isso torna-se tudo muito mais grave, por causa de restrições de transportes, por causa de, uma vez mais, essa falta de mão de obra, por causa do corte nas exportações, por causa da desvalorização das moedas e também a redução de consumo, por exemplo, de produtos caros e importados. Isto é, haverá um problema e ao mesmo tempo uma oportunidade de começarmos a apostar em soluções importantes a nível nacional e internacional. Vai haver, provavelmente, tem de haver um reforço da alimentação escolar, mesmo não havendo as escolas abertas. Isto é, todos os sistemas e os programas de apoio alimentar social que já existiam têm de ser reforçados drasticamente. Tem que haver um reforço das cadeias mais curtas e de consumo local, muito menos dependente de importações. Não sei, a possibilidade de criar mercados locais adequados às regras das quarentenas, podem até ser online, etc. Mas chega a muito pouca gente, alguns esquemas alimentares, desde das frutas feias desta vida e outros sistemas de produção mais curtas, que devem ser incentivados drasticamente. Incentivar o consumo de frescos, porque as pessoas tendem agora neste momento a ir às compras e comprar coisas muito pouco perecíveis, e por outro lado a fazer compras gigantes. Tudo isso serve para fragilizar ainda mais este sistema altamente frágil. Mas isto são tudo coisas de curto tempo, de curto prazo, não é? Isto é para o momento atual. Porque medidas como o que está a anunciar o governo, se forem necessárias, o que eles estão a anunciar é muito pouco. Porque se houver interrupção em alguns momentos de toda essa cadeia logística gigantesca, vamos ter problemas graves que provavelmente não ficarão restritos aos países mais pobres. Como, aliás, nós hoje estamos a discutir segurança alimentar, e segurança alimentar no mundo em geral quer dizer coisas bastante diferentes do que segurança alimentar quer dizer na Europa ou nos Estados Unidos. Claro. Porque no mundo em geral, segurança alimentar quer dizer disponibilidade alimentar. Só na Europa e nos Estados Unidos é que o nível de abundância é tão grande, porque controlam essa cadeia de distribuição e essa cadeia logística, e portanto é preciso de facto pensar numa agricultura muito menos globalizada, onde as condições reais dos países tenham que ver com os produtos que aí são feitos, e obviamente nunca deixará de haver comércio de alimentos, mas um país que depende em 50% dos alimentos básicos da refeição, e por exemplo 50% da população mundial consome todos os dias arroz,
e uma crise na produção de arroz, como está a haver agora no Delta Mekong, se for mais grave, junta com uma crise com restrições de comércio como a do Covid, é uma receita para Claro. uma crise alimentar que poderá ceder às crises tradicionais. Uhum. Ou seja, para além dos desafios todos que nós temos de enfrentar para combater a crise climática, nós temos, antes de mais, também de mudar completamente este sistema maluco de circulação, em que o sistema financeiro está sempre à frente do valor real dos produtos e dos bens, não é? O comércio internacional de alimentos é um sistema financeiro também, não é? Não podemos separar muito uma coisa da outra, elas são totalmente ligadas e obviamente há muitíssima especulação com o valor dos alimentos e num momento de escassez haverá ainda maior tendência para aumentar essa especulação. Claro. O conhecimento sobre onde vai faltar ou onde vai haver abundância de produção são importantíssimos e neste momento estão totalmente na esfera privada e, portanto, são ferramentas de aleatoriamente calhar na mão de boas pessoas ou más pessoas, e sendo que, como estamos a falar principalmente de gestores cujo objetivo principal é fazer dinheiro, as motivações poderão ser simplesmente, mesmo numa situação grave, de manutenção de lucro, e porque as grandes fortunas fazem-se a partir de grandes crimes e, portanto, não é assim tão estranho. Agora, eu vou tentar ver aqui online como é que estamos de perguntas. Às vezes não é tão fácil estar a acompanhar tudo ao mesmo tempo. Temos aqui o Nathan, nosso querido Nathan. Consegues ler? Sim. É que são vários, estou aqui a ver se escolho algum. Sim, o Nathan fala de que a crise alimentar já existe, não é? Porque nós temos capacidade de alimentar o dobro da nossa população, mas que ainda assim 10% desta está em estado de fome, e isto mostra a desigualdade existente no sistema alimentar. Sim, eu acho que aqui, respondendo também ao Nathan, é incrível como é que hoje em dia já existem muito mais pessoas obesas do que pessoas malnutridas, e isto demonstra a insanidade deste sistema, é evidente. Até já começam a existir estudos que tentam demonstrar, ou que estão a perceber, estão a tentar perceber se esta obesidade tem a ver também com o tipo de produção, ou seja, a produção intensiva baseada em grande uso de fertilizantes e de pesticidas. E sim, claramente isto tem de mudar, até mesmo para conseguirmos fazer face à crise climática. Temos de criar sistemas muito mais diversos, muito mais resilientes, muito mais sustentáveis, no sentido de não estarem tão dependentes de recursos exógenos. Não sei, João, o que tens a dizer? Sim, eu acho que o problema antecede claramente esta crise. Esta crise, como a crise climática, acelera as contradições todas e, ao acelerá-las, demonstra-as e torna-as públicas. E torna-as um problema social, um problema que não é fechado a poucas pessoas, não é? Então, também tenho aqui ver mais perguntas. Também temos, ao mesmo tempo, vai haver um enorme oportunismo associado a isto, que tem que ver com, por exemplo, haver um reforço das condições para uma agricultura ainda mais de exportação, ainda mais internacionalizada, apostando em produtos agrícolas que têm um enorme valor de exportação, mas que têm baixos valores nutricionais ou nenhum impacto a nível local para reduzir a necessidade de importação de outros alimentos, sendo que eu volto a reforçar que não faz sentido pensar que é possível fazer
uma agricultura e alimentar um país todo, ou planear para que nós sejamos totalmente autossuficientes, mas obviamente ter um nível saudável de comércio com os países que nos são mais próximos é básico, não é? Em Claro. qualquer sistema, e historicamente sempre aconteceu. Porque perante também esta escassez, já me vieram dizer, então, mas o que é preciso é mais barragens para fazer mais agricultura, para ter mais água, para fazer mais agricultura. O problema é a mesma lógica de sempre, que é sempre procurar mais fatores de produção para continuar a fazer culturas que não fazem sentido nos territórios, e a escassez de água é algo que tenderá a agravar-se em Portugal, por exemplo. E nesse sentido é muito mais interessante pensarmos numa maneira integrada de fazer produção alimentar, que não seja, por exemplo, só produção extensiva, ou só produção que necessite permanentemente de rega, e de fertilizantes e adubos que não só encarecem os produtos, como têm de fazer também aquela viagem à volta do mundo. E é ridículo, porque tem que fazer aqueles produtos a viagem à volta do mundo para chegar a Portugal, para depois fazer produtos agrícolas, que depois vão fazer outra viagem à volta do mundo para outro sítio para exportar. Tudo isto também associado a um drástico aumento de emissões de gases com efeito de estufa associados à produção alimentar. As cadeias muito mais curtas são obviamente aquelas que têm muito maior resiliência. E se for também uma agricultura diversificada, mais segurança nos dá. Uhum. Pois, ou seja, o objetivo aqui não é propriamente chegarmos à autossuficiência, porque nós temos é de trabalhar em coordenação com os nossos países vizinhos, sobretudo vizinhos, para conseguirmos cada um com as suas condições edafoclimáticas específicas dos seus territórios produzirem aquilo que mais que é mais possível dentro das suas condições, e haver trocas saudáveis sem esta toxicidade do sistema financeiro. Mas então, é que até nessa questão das culturas mais intensivas em termos de necessidade de rega, nós sabemos que com a crise climática vamos sofrer, os países do sul da Europa vão sofrer imenso com as secas, portanto essas culturas também estão super comprometidas, não é? Elas Ou seja, elas estão comprometidas desde que não haja todos os incentivos errados que existem há muito tempo uhum, para continuar a apostar nas culturas erradas. Porque se elas não tivessem um enorme apoio, seja o apoio através da construção de regadios públicos, subsídios, apoio à importação de agroquímicos, ou apoio à exportação e criação, tipo, cada vez que há uma viagem de Estado, vai o Marcelo e vão mais 20 exportadores criar uma cadeia de ligação entre aqui e um país qualquer do mundo. A verdade é que essas culturas não existiriam se não fossem todos esses incentivos. Portanto, na verdade, é uma agricultura totalmente artificial, porque depende de um influxo permanente de água que muitas vezes não há, e portanto tem que ser retirada de todo o sistema para haver, químicos que não há e portanto é preciso importar, e depois um enorme apoio monetário. Isso são todos os sinais de que essa agricultura, com pequenos abalos, colapsa. uhum. A nível nacional e a nível internacional, desculpa. É estranho como é que nós continuamos a apostar nisso e como é que a União Europeia continua a apostar em políticas agrícolas comuns baseadas nesse tipo de soluções. Chama-se capitalismo. Pois, É só, parece que enquanto sim. houver dinheiro para alimentar essa insanidade, enquanto houver dinheiro para incentivar práticas que muitas vezes não fazem sentido, e influenciar todo até o sistema de ensino para exatamente ter essa vertente, essa procura permanente da internacionalização e da globalização, seja dos fatores de produção, seja do capital, seja depois dos produtos alimentares, a verdade é que qualquer abalo deixa tudo colapsar. E a crise climática não é um qualquer abalo, é um abalo total, por É o exemplo. abalo E aqui total. estamos a falar de um preâmbulo. A crise do Covid é um pequeno preâmbulo, porque
a estabilidade climática é o fator que permite explicar o sucesso da agricultura e o aparecimento de civilização associada a ela. E sem essa estabilidade, não, a probabilidade de uma agricultura regular que permita alimentar centenas ou milhares de milhões de pessoas é altamente comprometida, não é? E, portanto, depois há uma espécie de fetichização também sobre o que é que são as capacidades de tecnologia aplicada à agricultura, que podem funcionar em alguns casos, mas que são sonhos. Claro. Sim, porque o que temos é claramente um problema de distribuição. Nós temos produção suficiente de alimentos, não temos uma boa distribuição, isso já se sabe. Por isso, antes de mais, eu acho que esta crise do coronavírus está realmente, bem, não é a primeira nem a última, isto já se sabe, não é? Mas está claramente a mostrar estas fragilidades todas que já existem no sistema, mesmo não existindo nenhum problema de produção atual. Numa crise climática em que o que vai ser afetado vai ser exatamente a produção, para além de todos estes problemas logísticos, enfim, é um cenário assim, claro. Mesmo... Temos aqui outras, são mais comentários, na verdade, sim, não é? São mais comentários, sim. Uma agricultura local, de cadeias curtas, sustentável e regenerativa dos solos, adaptada ao clima local e à disponibilidade de água. Obviamente, mas isto não é magia, isto é a maneira como os humanos viveram a maior parte da sua existência no planeta Terra, que é saber utilizar os ciclos naturais, adaptar-se a eles, em alguns casos até melhorá-los, mas o que existe principalmente nos últimos 70 anos, é a modificação dessa dinâmica e da dialética que existia entre humanos e natureza. Isso tem um custo a pagar e teremos sempre que pagá-lo. Não é irreversível até o momento, mas é drástico e os efeitos sentem-se de forma mais contundente do que às vezes nós gostamos de medir, e somos muito protegidos pelo comércio internacional, que por enquanto nos vai chegando, mas que não há garantia nenhuma que continue a chegar-nos, porque nós não somos os mais ricos dos mais ricos. Claro. Apesar então de sermos tu ricos, achas por que, saber do mundo. Se calhar agora a título assim de despedida, tu achas que a solução para isto passa por restabelecer estas ligações que nós tínhamos antes com o mundo rural, de levar novamente as populações para o mundo rural, de criar novamente esta ligações maiores com o território, com a natureza e assim conseguir uma maior soberania alimentar, entre outras coisas? Eu tenho alguma dificuldade em fazer, de propor coisas como as populações devem viver para aqui ou viver para ali. Pois. Mas, obviamente, há uma série de incentivos que se podem fazer, mas isso, na verdade, a maior parte era tirar os desincentivos que existem para as pessoas abandonarem o interior, que são desmantelamento de serviços públicos no interior, falta de acesso a hospitais, a tribunais, e tudo isso. A última década, então, em Portugal, mostra isso de uma forma totalmente esclarecedora. Voltar a ter, de facto, condições e serviços sociais e públicos que melhoram a vida das pessoas que vivem no interior é o maior incentivo que pode haver, porque claramente não houve nenhum apoio ao interior, e todas essas iniciativas ECAs que existem do regresso ao rural e não sei o quê, são uma brincadeira para atrair meia dúzia de pessoas que já têm boas condições de vida e tão sedentárias no litoral ou nas cidades, que vão viver para o interior. Sendo que é muito difícil reverter à escala global aquilo que foi o êxodo rural, que é um fenómeno que está a acontecer há 200 anos, não é? Mas se não houvesse um estímulo tão grande para a concentração das populações, dos serviços, das economias, todos em cidades gigantescas, isso seguramente seria um enorme benefício para todos os territórios em todo o mundo, porque as cidades acabam por ser também uma espécie de sorvedores da vida do país inteiro, e também contribuir para evitar a circulação de energia, a circulação de nutrientes. A verdade é que
os produtos saem do interior e vão para o litoral, e isso também empobrece o litoral, e acontece mesmo com as pessoas, que as pessoas seguem dinâmicas próximas. Eu acho que um ordenamento do território que tem como objetivo ter um território equilibrado e com pessoas a viver no território é decisivo para poder começar a pensar em estratégias de aumento drástico da resiliência do país em termos alimentares, mas também em termos de saúde geral do país e outros benefícios que existiriam de ter um país que não é um deserto de um lado e latas de sardinhas do outro. Exato. Pronto, olha, não sei se temos aqui mais uns comentários, não sei. O consumo de insetos pode ajudar a solucionar a crise. A crise de segurança. Eu não sei, pronto. Eventualmente pode ser uma pequena componente. Tenho algumas dúvidas que seja possível implementar isso em grande escala sem ter o impacto no que é que outras funções que os insetos desempenham vão deixar de ser feitas, por exemplo. Mas, por exemplo, com a praga de gafanhotos que existe agora no Corno da África e na África Oriental, seguramente que o consumo de gafanhotos em várias formas de caril é uma resposta imediata, não é? Não é espetacular, mas não é funciona no curto prazo. Acho que no longo prazo eventualmente pode ser uma pequena componente, não sei se é uma boa componente. Sim. Se calhar, Inês, palavras finais e despedimos. Sim, palavras finais. Bem, obrigada a todas e a todos por estarem aqui, por nos terem ouvido e acompanhado. Nós estamos agora em quarentena climática, no Climáximo, em conjunto também com a Greve Climática Estudantil. Temos vários episódios, segmentos diferentes nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Por isso, acompanhem-nos e pronto, e vemo-nos brevemente nos próximos episódios. Deixa-me só dizer que, fazer já um anúncio, amanhã vamos ter um direto também às 22h30 da quarentena climática, que será uma conversa com o Viriato Sormanho Marques, professor da Faculdade de Letras e um ambientalista muito famoso no seu tempo e um filósofo que é muito interessante ouvir. Portanto, boa noite. Até já, Inês. Boa noite. Até já. E até já a toda a gente. Boa noite.